Fala meus nobres, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal e hoje nós vamos analisar a carteira de mais de 300 mil reais de um dos nossos inscritos aqui no canal da comunidade. Então eu vou mostrar para vocês os prints, eu vou mostrar para vocês o que me foi mencionado e vou dar um parecer final, mas obviamente eu estou autorizado a mostrar esses números porque já conversei com a pessoa no WhatsApp. Então se você ainda não é um inscrito, já se inscreve no canal para você não perder nenhum tipo de vídeo que nós estamos publicando aqui 2 vezes por semana e também digita aqui embaixo a palavra eu quero se você quiser uma análise da sua carteira com o veredito no final. Bom, mas sem mais delongas, nós conseguimos ver aqui que é uma carteira que tem R$ 369.583,80, onde na composição nós temos 68% na renda variável e 32% na renda fixa. Então nós conseguimos ver aqui, usando esse print que esse cliente usa no Banco Inter, que você tem uma maior atrelação à renda variável, com quase 250 mil reais, enquanto a renda fixa está com um pouco mais de 120 mil. Olhando um pouco os ativos, você tem o HSML 11, num custo médio de 30 mil e tendo ali R$ 3.481,92 de valorização, com peso de 13,42. Como vocês podem ver aqui, o preço médio dele está em 85,49, mas a cotação atual está em 95,41. Por conta disso, ele tem ali uma rentabilidade muito interessante nesse fundo de tijolo. Segundo ponto, você tem aqui o GARI 11, né, que é um fundo de renda urbana. Eu já fiz 2 vídeos no meu canal sobre GARI 11, vou deixar aqui embaixo na descrição, e vocês vão entender o porquê que eu tirei GARI 11 da minha carteira, né? Antigamente eu tinha uma ótica muito interessante, GARI 11 vinha dando uma aula de administração, contratos mais alongados, é um segmento que eu gosto bastante, mas ele fez um movimento que na minha visão não foi tão bom assim. Então eu retirei GARI 11 da minha carteira. Vocês podem ver aqui que o preço médio dele está em 8,59. Só que a cotação está em 8,39 e vocês estão vendo aqui que tem uma desvalorização com um peso de 12,77%. Então isso aqui já é um peso muito grande em uma carteira que só tem fundos imobiliários e renda fixa. Nós temos aqui o GGRC11, que também é fundo de tijolo, onde tem uma valorização de R$ 952,68. Lembrando que os fundos imobiliários, eles até valorizam, mas não tem um grau tão acentuado de valorização como as ações que pegam o dinheiro captado para investir no próprio projeto e, por consequência, pagam dividendos maiores no futuro. Mas vocês conseguem ver que ele tem uma rentabilidade muito interessante em alguns ativos de tijolo. O preço médio dele está em 9,87, a cotação atual está em 10,21. XPML11, né, o XP Malls, é um fundo de shoppings também. Eu fiz um vídeo aqui no canal do YouTube sobre esse ativo. Se você ainda não assistiu, aproveita para assistir, que é o vídeo mais recente, onde nós pegamos ali todo o conceito e fizemos uma análise aprofundada. Como vocês podem ver, o preço médio está em 103 e a cotação está em 110, o que está fazendo ele lucrar R$ 1.720 reais. E aqui tem um ponto interessante, Kaique, eu tô vendo que esses fundos imobiliários, eles estão lucrando, tem alguns fundos de tijolo que ele está lucrando bastante. Se ele quiser vender, ele vai ter que emitir uma DARF? Sim, a DARF é o documento de arrecadação da Receita Federal, então ele vai ter que emitir uma DARF para pagar imposto sobre o lucro de fundos imobiliários. Kaique, e se fosse de ações? Se for ações ordinárias ou preferenciais, final 3 e final 4, ele não paga nada se a venda for abaixo de 20 mil reais no mês. Se for uma unit, ele paga tributação mediante uma DARF recolhida. Então, esses fundos imobiliários que ele tem em carteira se valorizando, e se ele no caso quiser vender para diminuir os fundos, ele vai ter que emitir uma DARF e pagar uma tributação sobre os rendimentos. Não é sobre os dividendos recebidos, porque os dividendos eles são isentos de imposto, mas é sobre os lucros que ele obteve com esses fundos. Então você tem aqui o VISC11, que também é um fundo grande, você tem 207 cotas com o preço médio dele de 103 e a cotação atual em 109, que está fazendo com que ele ganhe um dinheiro também. Você tem aqui o TRXF11, que está numa desvalorização. BTLG11, que é um fundo de galpões logísticos, também é um fundo muito bom. Já fiz uma análise aqui no nosso canal, ele está lucrando R$ 869,44, fora os dividendos. HGBS11 também é um fundo muito grande, tem um preço médio de 19 e uma cotação de 20,82, peso 5,84 na carteira. Ele tem RVBA e BTCI, que também é um fundo do BTG Pactual, mas é de papel. Tem o CPTS11, que está ali numa desvalorização, o preço médio ele pegou a 8,2 e agora está em 7,93 e tem um peso de 3,18% da sua carteira de investimento. O SNEL, você tem também uma desvalorização pequena, mas tem uma desvalorização. Ele tem o SNEG 11,
que está ali com uma valorização de R$360, ele tem um peso de 2,14, um preço médio de 9,95 e uma cotação a 10,67 atualmente. E o Rura 11, você também tem uma valorização pequena, um peso quase irrelevante, você tem 0,87% de Rura 11 na sua carteira, ou seja, não tem nem 1% desse tipo de ativo em carteira. MXRF11, o famoso fundo de papel, você tem aqui 140 cotas, o preço médio de 9,33 e a cotação de 9,90, está lucrando quase R$80, fora os dividendos que todos os meses você recebe, mas é o peso de 0,5%, 0,50%. E aqui está um ponto interessante, todos os fundos que vocês forem comprar, fundos de papel, toma cuidado para não pegar um PVP muito acima, porque você vai estar devolvendo dinheiro para a gestora, porque ele vai fazer subscrição. Então, assim, todo fundo de papel, por exemplo, o MXRF11 está muito caro, tem algumas pessoas que não estão comprando porque o PVP está acima da média. De fato, não compre fundo de papel com PVP muito acima da média. Agora, um fundo de tijolo, dependendo da administradora, pode até fazer sentido, mas também não pegue nada muito esticado. Mas o MXRF11 é um exemplo que nós não podemos pegar ou não devemos pegar fundos com PVP muito acima, porque nós vamos devolver dinheiro para a gestora em algum momento. E tem aqui também algumas subscrições, que é o direito de você comprar alguns ativos pagando mais barato. Então tem aqui o GGRC12. Então aqui nós temos na carteira de renda variável 249.565 e R$ 61 investidos. E temos de rentabilidade R$ 9.046,89. Não dá para negar que é um rendimento interessante. Falando de fundos imobiliários, que é apenas o que você tem, obviamente diversificado em setores, não dá para negar que é uma rentabilidade interessante. Poxa, quase R$10 mil de rendimento. Só que nós temos os problemas. O primeiro problema que eu analiso é que você tem ali R$120 mil em renda fixa e é um ponto protecional, digamos assim. Se você quiser resgatar, você consegue com muita velocidade, porque o seu dinheiro ele está num CDB de liquidez diária. E esse CDB de liquidez diária, como vocês podem ver aqui, tem um resgate imediato e você já lucrou R$ 5.405,97. Então você tem uma classificação para fluxo de caixa, os fundos imobiliários vão te pagar todos os meses, e você tem uma classificação para proteção. Só que tem alguns problemas aqui, porque toda carteira de investimento ela precisa suprir algumas necessidades, e necessidades essas que a tua carteira não tem. Quando nós desenhamos uma carteira de investimentos, nós temos que ter noção de pelo menos 4 coisas. Temos que ter valorização, fluxo, proteção e dolarização. Você atualmente tem ativos que te dão um fluxo, que te pagam todos os meses, que é os fundos imobiliários, por ter essa obrigação de pagamento. Você tem a proteção com a renda fixa. Mas com R$300 mil você teria que ter um patrimônio sólido para valorizar também, ou seja, com boas ações. E você teria que, de forma urgente, dolarizar o teu patrimônio. Porque todos os investidores que estão atrelados a apenas uma economia, eles vão sofrer muito com oscilações. Vale lembrar que nós estamos em um ano de política, e um ano político, a bolsa ela é extremamente volátil. Então, assim, você tem uma carteira com bons fundos imobiliários? Sim, mas depois eu vou dizer os pontos críticos da sua carteira. Contudo, você só está atrelado a uma economia. Então, assim, é um grande desperdício uma carteira com mais de R$300 mil estar apenas ligada a uma economia. É como se você estivesse dentro de uma Ferrari e não pudesse passar da primeira marcha com uma rodovia lisa sem carro nenhum. Então, assim, eu vejo que você tem muitas limitações dentro da sua carteira, e se você de fato diversificasse, o teu rendimento iria ser muito maior, você iria aumentar teu patrimônio de forma consciente, também iria ter outras formas de recebimento, não apenas de fundos imobiliários e não apenas com juros que você recebe do CDB. E aqui eu faço um adentro para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Kaique, eu não tenho nenhum conhecimento, eu quero aprender, eu quero melhorar a minha carteira de investimentos. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a aulas, você tem grupo de suporte, você tem material em vídeo de forma vitalícia, tem o meu contato pessoal para fazer reuniões como essas que estão aparecendo aqui na tela, e você tem resultados, que é o que está aparecendo aqui, resultado dos meus alunos, dos meus clientes, das pessoas que estão conosco aprendendo dia após dia no nosso grupo, no nosso meio de aquisição, que é exclusivo para alunos. Então, se você quer participar
Os links estão aqui embaixo, me chama no WhatsApp e diga que quer entrar para a nossa comunidade. Lá eu vou te prestar um serviço de mentoria, de consultoria, vou ajeitar as carteiras que estão desorganizadas. Essa aqui é um grande exemplo, mas nós conseguiremos fazer um trabalho muito vantajoso para que você invista bem. Então o link está aqui embaixo na descrição, me chama no WhatsApp e nós prestaremos um trabalho profissional para você. E a todos que querem participar, sejam muito bem-vindos na comunidade Alcateia. Mas Kaique, quais são os outros pontos que eu tenho que entender? Bom, na sua carteira, ela precisa ter dolarização, e na questão de dolarização, você pode ter também commodities, né, onde você pode colocar aqui ouro e prata. Quando nós entramos aqui no Gold Price, que é o site gratuito para você ver o preço do ouro, olha só, nos últimos 5 anos, o ouro deu uma rentabilidade de 146,17%, né? No último ano deu 24,85%. E nos últimos 20 anos, o Gold Price Performance deu 1.611,10%. Então foi uma performance avassaladora. E quando pegamos prata, no último ano ela deu 99,70% de rentabilidade. Nos últimos 5 anos foi 168,15%. Nos últimos 20 anos foi 1.207,68%. Então se você já tivesse atrelado a ouro e prata, sua rentabilidade iria lá em cima, não dependendo apenas de fundos imobiliários e fiagros. Quando nós pegamos aqui o índice S&P 500, que vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nós temos uma valorização de 858,18 em todo o período. E aqui eu estou falando de empresas dolarizadas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E falando aqui da Nasdaq, você tem 6.394,55 em todo o período, né? Aqui parece até criptomoedas, mas não é. Esse é o índice onde vai pegar ali as empresas de tecnologia na Bolsa Americana. E quando nós pegamos o Ibovespa, que vai pegar as ações da Bolsa de Valores, nós temos 364,12%. E agora, olha só a diferença. Quando nós pegamos o IFIX, que é mais de R$250 mil investidos na sua carteira, nós temos 158,95. É claro que tem valorização e os números mostram, você tem mais de R$9 mil de rentabilidade. Mas essa rentabilidade é muito pequena porque você está apenas em um segmento, que é fundos imobiliários. Claro que você tem que diversificar a tua carteira de investimento, tem que colocar dinheiro lá fora, tem que colocar dinheiro nas grandes empresas, tem que entender sobre ações, sobre como fazer um valuation em uma companhia para ver se ela vai continuar performando. Claro que rentabilidade passada não é rentabilidade futura, mas eu vejo que o teu maior problema na carteira atualmente é estar, primeiro, na economia brasileira, segundo, você tem alguns números que preocupam, e terceiro, você só tem segmentos de fluxo e proteção. Precisa ter valorização também. Ah, Kaique, beleza, mas quais são os pontos positivos e quais são os pontos críticos? Os pontos positivos da sua carteira de investimento é que você tem ativos de qualidade individual. Por exemplo, HSML, XPML, GGRC, BTLG. E esses ativos de qualidade individual, eles estão te trazendo uma rentabilidade positiva, visto que você tem mais de R$9 mil de rendimento. Você também tem outro ponto positivo, que é o Snag 11, com a melhor valorização percentual, que representa ali 7,24%. Mas, como nem tudo são flores, existem problemas que são críticos. Quais são os problemas, Kaique? Você tem uma concentração absurda em um segmento só, que é o segmento de shoppings. Ou seja, HSML, HGBS, XPML e VISC é tudo do mesmo setor, é tudo de shopping. Isso representa aproximadamente 39,4% da tua carteira em um único setor. E se o varejo físico sofrer, quase metade do teu portfólio vai sofrer junto. É claro que eu não estou desejando que isso aconteça na sua carteira, assim como eu não desejo que isso aconteça na carteira de ninguém, mas você está muito atrelado em apenas um segmento que é shoppings. E qual é a saída, Kaique? Nós podemos diversificar. Dentro do segmento de tijolo, nós podemos ter shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, nós podemos ter segmentos híbridos, que vale muito a pena, mas quase metade do portfólio vai sofrer se houver um problema no varejo. O outro ponto é que nós temos dois FIIs em prejuízo, é um prejuízo bem alto, por exemplo o GARI 11, que está caindo 2,33%, e o TRFX, que está caindo 0,56%. Na primeira ótica, pode não parecer um prejuízo tão grande, mas isso representa mais ou menos 21% da sua carteira em fundos imobiliários que está no vermelho. Então, assim, nós precisamos ter noção de que, será que vale a pena realmente nós continuarmos investindo dessa forma que atualmente está? Você tem também posições irrelevantes em MXRF11 e RURA, né, que não chegam nem a 1%. E pegando o relatório profissional da tua carteira, você tem aqui na renda variável 13 ativos, o total da carteira 369.583, 68% da renda variável, 32% da renda fixa, você teve 9 mil de rendimento dos FIIs, mas existe sim uma estratégia que precisa ser adequada
para que você ganhe cada vez mais dinheiro e proteja o teu patrimônio também. Então, dentre os segmentos de renda fixa, é bom fazer uma marcação a mercado. Dentre os segmentos de renda variável, é bom ter ações que valorizam, é bom ter ações que pagam dividendos também, para você não ficar apenas refém dos fundos imobiliários. É bom ter investimentos dolarizados, pode ser via ETF, onde você tem ali 500 das grandes empresas de tecnologia também. Então você tem que reduzir a concentração de shoppings, tem muita coisa aí. Você tem que reavaliar Gary 11 TRFX, tem vídeos aqui no meu canal do YouTube sobre Gary 11 falando. Você tem que adicionar setores ausentes, que foi o que eu já mencionei aqui, por exemplo, ações, aqui na carteira de FIIs não tem lajes corporativas, escritórios, né? Você não tem ali hospital e saúde. Você tem que colocar essa diversificação para melhorar. Então, o veredito para você, rufa os tambores aí, editor. Eu vou dar uma nota 6. E por que eu estou dando uma nota 6? Porque é uma carteira que tem um patrimônio considerável, mas a estratégia precisa ser ajustada. Eu não quero de forma nenhuma que você chegue lá na frente e perceba que errou. Por isso, eu faço um convite. Venha participar da minha comunidade, da minha mentoria. Vamos melhorar esse rendimento para que você tenha cada vez mais resultados inteligentes. Mas eu já digo que de antemão, com um patrimônio desse tamanho, não investir em dólar, não investir em boas ações, não ter marcação a mercado, não fazer uma estratégia inteligente é um grande equívoco. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no like, se inscreve no canal, aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários a palavra eu quero, para eu poder analisar a tua carteira de investimentos e trazer ali conceitos técnicos para que você melhore tua rentabilidade. E aí, o que você achou dessa análise? Você acha que ele tem que melhorar em algum aspecto? Você acha que ele tem que fazer algum tipo de coisa diferente? Deixa aqui embaixo, já aproveita para clicar no like, se inscrever no canal, porque você me ajuda bastante ao crescimento da nossa comunidade, que toda semana está trazendo vídeos interessantes para vocês. Então, pessoal, forte abraço, valeu e tamo junto. Deus abençoe.